Trabalharemos com um artigo de divulgação científica. Semana passada, a dona Meire já tratou desse tipo de texto com vocês. Então, só para relembrar, eu coloquei a seguinte definição para texto de divulgação científica. Texto discursivo que tem por objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica. Ou seja, o que é isso? Alguém estuda sobre um determinado assunto e depois escreve um texto para transmitir as informações que ele descobriu sobre aquele assunto. Então, um texto de divulgação científica é basicamente um texto informativo. Nós podemos usar como exemplo os textos sobre o coronavírus. Tem muitos cientistas, médicos, pesquisadores estudando sobre o vírus e escrevendo aquilo que eles estão descobrindo sobre o vírus. Então, estes textos são todos textos de divulgação científica. Nesse tipo de texto, normalmente são abordados fatos científicos provenientes, ou seja, que vêm de algum estudo ou de uma pesquisa, que transmite dados e informações, apresenta teorias e conceitos, fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas, circula em revistas, portais, site de cunho educacional, científico e informativo. É escrito com clareza, ou seja, todos os dados são descritos para que a gente consiga entender o assunto ou o que foi descoberto sobre aquele assunto. Nós faremos essa semana a atividade 4 e 5 daquele material Aprender Sempre que vocês pegaram lá na escola. Então, nós faremos a leitura do texto Mico Leão da Cara Preta. A professora colocou ele aqui no vídeo, mas ele está lá no material de vocês, na atividade 4. Vocês farão a leitura sobre o texto Mico Leão da Cara Preta e vocês responderão essas duas perguntinhas. As características do Mico Leão da Cara Preta e os motivos da ameaça de extinção. Vocês vão perceber que o texto Mico Leão da Cara Preta é um texto informativo, um texto que vai tratar das características, do comportamento, da ameaça de extinção, dos problemas que o Mico Leão da Cara Preta enfrenta. Então, vocês farão essas duas questõezinhas na atividade número 4. Na atividade número 5, nós vamos ver um texto conhecido já, Nós veremos uma ficha técnica, aqui no caso da onça pintada, tem as características, o peso, o período de gestação, do que ela se alimenta, a localização, onde eu posso encontrar esse tipo de bicho, E os hábitos, como ele se comporta. Então, nós faremos a leitura da ficha técnica da onça pintada, para que a gente tenha um exemplo, um modelo a seguir. Na sequência, vocês farão a leitura do texto Cavalo Marinho. Esse texto também está inserido lá no material de vocês. A professora só colocou aqui para ficar mais simples de visualizar. Mas quando vocês forem usar o material, vocês vão encontrar o texto. Então, nesse texto, nós vamos encontrar várias informações sobre o cavalo marinho. Vocês farão a leitura atenta do texto, grifem os dados mais importantes, até porque o cavalo marinho já é um animal conhecido, Ele fez parte dos nossos projetos dos anos passados. Depois que vocês terminarem a leitura desse texto, vocês vão preencher a ficha técnica do cavalo marinho. Vocês vão colocar as características, o tamanho, a reprodução. Essa ficha técnica também está inserida lá no material de vocês. Por fim, vocês vão fotografar a atividade feita e vão enviar no grupo da sala ou no particular da professora.
Esse registro é muito importante, pois comprova a sua participação nas atividades. Então não esquece, terminou a atividade, fotografa e manda para a professora, tá?